Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, sempre abordando assuntos de interesse da cidade e também dos munícipes. Sempre situações complicadas, mas sempre trazendo pessoas que conheçam profundamente esse assunto. Cidade de Guarulhos, que sempre crescendo cada vez mais rápida, né? Uma coisa assustadora de vez em quando. E nos últimos dias, dois casos, né, bastante assustadores aconteceram e acabaram movimentando muitas discussões e os profissionais. Foi aqueles dois casos bastante graves de dois cirurgiões dentistas, né, uma cirurgiã e um cirurgião, que acabaram sendo mortos durante o trabalho, uma coisa realmente muito preocupante. Conversamos com alguns colegas e alguns dentistas e eles pediram para a gente abordar o assunto. E nada melhor do que o presidente da associação que integra os cirurgiões dentistas aqui da cidade. Então convidamos e eles simpaticamente aceitaram nosso convite. Vamos conversar com o presidente, Dr. Edson, e também com o vice-presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas aqui da cidade de Guarulhos. O presidente, Dr. Edson, e o vice-presidente, Dr. Marcos. Primeiro, o presidente. Boa noite, Dr. Edson. Boa noite. Tudo bem? Um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é nosso abordar um assunto tão importante como este. Parabenizar o seu programa abordando um assunto importante, principalmente quando refere-se aos colegas nossos cirurgiões dentistas que violentamente foram atingidos durante o exercício da sua profissão. Isso é muito preocupante para a nossa classe, por isso nós estamos aqui. Bom, e ao lado do Dr. Edson nós temos o vice-presidente da associação, que é o Dr. Marcos. Dr. Marcos, boa noite. Boa noite, Roberto. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do teu programa e principalmente para abordar um assunto dessa natureza, um assunto que vem em defesa da segurança dos colegas que estão trabalhando hoje no consultório. Bom, mas antes de a gente levar esse papo aqui, vamos chamar uma matéria também importante de um parceiro nosso, que é o presidente do Sindicato de Cargas aqui da cidade de Guarulhos. Na sequência, vamos conversar e você pode mandar suas perguntas via redes sociais, via Facebook, via Twitter, que nós vamos passar para os doutores aqui. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando, o doutor Fábio Sugahara, que já nos ligou, falou que vai nos acompanhar e vai também mandar algumas questões, e a doutora Gisele Cristine. Doutor Fábio Sugahara, se eu não me engano, ele tem a clínica ali na região do Paravente, e a doutora Gisele que tem a clínica ali na região do Taboão. Vamos para essa matéria e na sequência vamos conversar com o Dr. Marcos e o Dr. Edson, aqui diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Vamos à matéria. Olá, pessoal. Eu sou o Irapuã Siqueira Souza, eu estou presidente do Sindicato de Cargas de Guarulhos. Tenho uma mensagem muito importante para todos vocês, trabalhadores do meu segmento. Conseguimos agora um reajuste salarial retroativo ao 1º de maio de 10%. Esses 10% passa a ser 9% retroativo ao 1º de maio e 1% em setembro, retroativo também a 1º de maio. Eu acho, e foi muito importante a nossa paciência, a nossa sapiência em aguardar um mês de discussão, para que tenhamos, sim, esse objetivo, e foi um reajuste digno da nossa categoria. Eu espero e desejo a todos os trabalhadores dos vários segmentos que tenha esse mesmo reajuste, pois o nosso trabalho foi em prol de defesa do trabalhador de transporte de cargas no melhor reajuste possível no estado de São Paulo. E veja só, pessoal, além do reajuste salarial de 10%, nós conseguimos a PLR, que era R$ 400, passou a ser R$ 500.
tivemos também um reajuste no Vale Refeição, no Vale Pernoite. Enfim, em algumas empresas nós conseguimos cesta básica, em algumas empresas nós conseguimos convênio médico. Eu falo algumas empresas, porque na verdade tem muitas empresas pequenas que não suportam todo esse tipo de atendimento. Mas naquelas que tivemos condição de tirar para o trabalhador uma forma melhor, com certeza fizemos. Cesta básica, Vale Transporte Altura, PLR, 10% de reajuste salarial. E eu parabenizo o apoio que eu tive de todos os trabalhadores. E peço, como sou muito direto e objetivo, eu peço o empenho de todos os trabalhadores para que mantenha o trabalho com dignidade, faça com que a empresa se mantenha de portas abertas para nós termos sempre o emprego. E não é fácil. Eu tenho conhecimento de ambos os lados. Eu sei que 10% de reajuste salarial nesse momento é um reajuste digno para os trabalhadores. Portanto, eu peço encarecidamente e vamos retribuir à altura esse trabalho. Vamos retribuir o reajuste, vamos retribuir com o trabalho à empresa, não faltar ao trabalho, não levar atestado ao trabalho sem estar doente. E desculpe-me essa franqueza que eu estou tendo com vocês, mas é fundamental nós termos a empresa em funcionamento. Nós, diretores de sindicato, vamos à porta da empresa quando for necessário. Vamos fazer movimento paredista quando for necessário, naquelas empresas que porventura não venham cumprir com a nossa convenção coletiva. Graças a Deus, em Guarulhos, no nosso segmento, nós temos nos deparado com poucas empresas que praticam essa falha. Mas aquela que praticar, nós vamos cobrar. E vamos apoiar todo o empregador e respeitar a nossa convenção coletiva. A você, trabalhador, quero dizer que todos vocês que são envolvidos na nossa categoria, que são envolvidos na nossa convenção coletiva, vocês contribuem com 2% para esse sindicato. Portanto, eu peço que vocês queiram usufruir, trazendo filhos, trazendo esposa, pois nós temos convênio médico com faculdades, com escolas. Nós temos convênio médico com 34 especialidades. Isso é gratuito a vocês, não tem adicional, não existe adicional disso aí. Em face desses 2% do salário que você paga, contribui para um sindicato e você tem direito de usufruir, tá? De um dermatologista, de um urologista, neurologista, cardiologista, clínico geral, pediatra. Isso é bom porque, lamentavelmente, os hospitais públicos, você leva muita canseira. E aí, com certeza, você não levará canseira. Nós temos aqui um salão social, onde você pode fazer a festa de aniversário do seu filho, sua festa de casamento, né? Isso é gratuito a você, trabalhador. E o principal de tudo, nós temos uma diretoria unida que estará sempre presente quando você solicitar, desde que seja uma coisa séria. Sendo coisa séria, dentro de uma empresa, contra o trabalhador, com certeza absoluta, você terá amigos, diretor desse sindicato, para lhe dar guarida. Isso é muito importante. We're born to disappear. How do I stop myself from being just a number? How will I hold my head to keep from going down? Down to the wire. Outra coisa também muito importante, nós temos um corpo jurídico e você não paga nada. Na área trabalhista é totalmente gratuito. Em outras áreas eu não posso, como presidente do sindicato, deixar isso acontecer, porque foge, entra na ética dos advogados, entra na ética da OAB. O sindicato ele tem a obrigação de dar assistência gratuita ao trabalhador, especificamente na área trabalhista. Em outras áreas nós não podemos. E até indicamos outros advogados, justamente pelo código de ética da OAB. Isso também tem que ser entendido e compreendido por você, trabalhador. Quando precisar de um problema na área trabalhista, não pague advogado particular. É 20, é 10, é não sei quanto por cento. Aí é gratuito. Aí você não tem despesa.
E outra coisa importante, em alguns casos eu escuto o trabalhador dizer, olha, é melhor um advogado particular. Não, não, não. Não anda mais rápido o processo como vocês falam. O processo é moroso porque existem muitos processos nas varas do trabalho e existe uma agenda a ser cumprida. Não é culpa do sindicato, não é culpa do juiz, e sim um excesso de trabalho que temos dentro dessas juntas, e se faz necessário você ter paciência. Você quer ter seu direito? Venha, nos procure, nós iremos buscar o seu direito. E outra coisa importante, trabalhador, é quando você chega na sede do sindicato, além do corpo diretivo desta entidade, você se depara com os funcionários, todos universitários, todos, justamente para te dar uma melhor guarida, para te dar uma assistência, não responder coisa em vão, e sim responder aquilo que de fato você tem direito. Não criar um castelo de areia na sua cabeça, mas criar a realidade, passar para você a realidade dos seus direitos. Nós temos uma sede onde você pode vir de segunda a sábado, até o meu dia no sábado. E por um outro lado importante, nós temos cabeleireiro interno, nós temos 2 dentistas na cidade, tratamento em obturação, extração e limpeza gratuito. Isso é bom para você, porque nós ganhamos pouco, né? Isso é muito importante. E o outro lado, mais direto, é que quando você vier ao sindicato, você venha para a sua casa. Você não tenha dúvida do nosso comportamento, porque o comportamento que a gente tem aqui é comportamento de família. Muito obrigado para vocês, hein? E esse foi o presidente do Sindicato de Cargas aqui da cidade de Guarulhos, o Irapuan Siqueira, trazendo a sua informação importante. Ele que fez uma batalha importante esse ano e trouxe um aumento considerável, muito bom. São 10% e outros benefícios. Ultimamente está muito difícil conquistar algum tipo de reajuste. E esse foi um reajuste importante e deve ser comemorado. Bom, o programa Tribuna Livre traz 2 pessoas aqui importantes da nossa cidade para discutir a questão da segurança. Nos últimos dias vocês têm acompanhado a questão de assalto e morte de 2 profissionais. Inclusive ontem, né, acabou falecendo devido a queimaduras que sofreu enquanto trabalhava. Um pecado, uma coisa... E o que está sendo feito? Bom, antes de mais nada, vamos conhecer essa associação que esses 2 profissionais representam. Então vamos perguntar logo para o presidente o que é a associação que o senhor é presidente. O nome é APCD, é as iniciais da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Nós somos uma entidade, o próprio nome diz. Nós somos em 90 entidades, né, regionais espalhadas por todo o estado de São Paulo. E nós temos a sede, entre aspas, a matriz, que é uma sede que fica no bairro de Santana, aqui na cidade de São Paulo. E essas 90 regionais estão espalhadas, muitas dentro da região metropolitana de São Paulo, Grande São Paulo, em todo o interior de São Paulo. Nós temos hoje cerca de 45 mil associados. E aqui na nossa regional de Guarulhos nós temos cerca de 700 associados. Nós temos, a administração é feita por dirigentes eleitos, né, num mandato, uma gestão de 3 anos, e cujo foco principal da entidade é voltado para o lado social, o lado associativo e o lado científico. E também, de uns 10 anos para cá, nós temos também visando o lado assistencial. Nós temos alguns projetos assistenciais, a qual nós assistimos comunidades menos favorecidas dentro do município de Guarulhos.
Hoje em dia, doutor Marcos, hoje em dia está mais acessível os tratamentos? A população tem mais acesso ao tratamento dentário? Tem. Além da rede municipal, né, que cresceu bastante na região de Guarulhos, ele cresceu consideravelmente com as instalações de UBSs, né, o aumento do número de UBS. Também algumas entidades, né, que fazem esse atendimento para o munícipe. E o próprio atendimento particular, né, para o munícipe, hoje ele está bastante facilitado. Os preços, principalmente, né, caíram bastante. Alguns tratamentos que pensava-se extremamente caros, coisas de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje são acessíveis a toda a população. Independente da classe social, hoje é acessível. Um exemplo disso, nós temos a ortodontia, por exemplo, né? Há 40 anos atrás, era uma coisa proibitiva, né? Um paciente ter um tratamento ortodôntico, né? Hoje você tem todas as pessoas com acesso ao tratamento ortodôntico com muita facilidade, né? Uma coisa que está acontecendo nesse nível de diminuição de dificuldade, de acessibilidade também, são os implantes, né? Há 20 anos atrás era uma coisa difícil até de se imaginar. Verdade. Hoje é fácil de você imaginar, né, a substituição de uma prótese fixa convencional por uma prótese de implante, pelo custo que existe. O custo está barateando bastante, e em função das próprias indústrias estarem barateando seus produtos, estarem barateando as técnicas de instalação dos implantes, as técnicas para confecção de prótese, elas acabam sendo extremamente vantajosas. E também acaba a própria tecnologia, né? A rejeição acaba sendo bem menor. Praticamente não existe hoje, né, a rejeição, né? O Dr. Edson, inclusive, pode falar até melhor que eu, ele é um especialista, ele é um implantodontista, né? Então, a gente tem uma dificuldade, a gente tem um índice de rejeição praticamente nulo, praticamente zero. Mas com essa queda também desses preços, os dividendos, os salários, o que ganha o dentista também não acabou caindo bastante também nos últimos anos? Sim, acabou. Em algumas pesquisas que nós temos feitas dentro da associação, a renda média do cirurgião dentista, ela diminuiu. Nos últimos anos diminuiu bastante, né? Haja visto até a dificuldade que os novos profissionais, os profissionais recém-formados, eles encontram para ingressando no mercado de trabalho, né? O rendimento deles bastante baixo, né? Não é mais aquela... na realidade nunca foi tão exagerado assim, mas não tem mais aquela expectativa, né, de ter aquela alta taxa no rendimento, não tem mais. Mas por outro lado, a quantidade de pacientes aumentou bastante, não, doutor? Sim, mas ainda em termos da realidade brasileira, a opinião minha a odontologia ainda é cara para a maioria da população brasileira ainda. O acesso, por exemplo, para um consultório particular ainda está muito difícil ainda para a maioria da população, principalmente a nível aí de pessoal de salário mínimo. Bom, quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui via Facebook, o Jorge Tayara, olha, tem a Loredana Piovesan Glasser, a empresária aqui da cidade de Guarulhos, mandando questão, e o Pedro Notaro, jornalista aqui da cidade de Guarulhos, também passou uma questão bastante interessante, que nós já podemos começar a falar sobre a questão da segurança. Como nós já abordamos aqui desde o início, a situação bastante complicada, né? E a situação do cirurgião dentista é difícil, não, doutor Edson? É difícil porque é uma profissão, de repente tem só o profissional e atendente, e como o senhor mesmo salientou, às vezes nem atendente tem, né? Então ele fica, de uma certa forma, sem segurança. Na verdade, como é que os profissionais têm procurado o senhor? Como é que está sendo a reação da categoria? Sim, eu inclusive recebi vários e-mails de colegas, amigos, se nós, representantes da classe, está se tomando alguma medida contra esses tipos de violência que está ocorrendo, principalmente quando atinge colegas, né, da nossa profissão, inclusive sendo atingido durante o exercício da profissão. Isso é muito preocupante.
Bom, o Pedro Notaro, jornalista aqui da cidade de Guarulhos, ele faz a seguinte pergunta: um convênio com empresas de vigilância com botão de pânico não deixaria o serviço mais acessível aos profissionais? Não seria uma questão de segurança? Aliás, nós estávamos comentando isso antes nos bastidores a respeito do que a associação, Dr. Marcos, estaria fazendo ou está fazendo para tentar minimizar essas situações. No último dia 29 de maio, foi feita uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com o secretário de Segurança, juntamente com o delegado-geral da Polícia Civil, o presidente do Conselho Regional de São Paulo, o presidente da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas e o representante da APCD. Nessa reunião, alguns assuntos e algumas ideias foram tratadas e foram algumas colocadas em prática. O que o Pedro está falando, né, é uma das opções que foi colocado dentro dessa reunião, não uma empresa de segurança com um botão de pânico. Isso já existe, as empresas de segurança do mercado hoje, são muitas, que instalam alarmes em consultórios, elas têm o botão de pânico, né, pode ser instalado, é uma coisa que já existe já há mais de 15 anos, né, antiga. Nessa reunião foi colocada a possibilidade, e já está sendo estudado pelo Conselho, de ser feito numa aplicação, um aplicativo desenvolvido para celulares de colegas cirurgiões dentistas, para que eles possam acionar uma rede de segurança em caso de emergência. Essa rede de segurança constaria o nome de algumas pessoas ligadas ao colega, até da própria delegacia mais próxima, de um posto policial, ou até de um outro colega vizinho, né, que possa... Então isso já está sendo feito. E foram outras medidas também, né? Uma outra medida que já está em funcionamento é o caso do e-mail, né? Que o Conselho Regional já está disponibilizando para todos os colegas, né? Que chama vamosnosproteger@crosp.org.br. Tá? CROSP é a sigla do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Certo. CROSP. Né? Então vamos repetir mais repetir uma vez com bastante calma, para você que ainda não pegou a caneta, corre, pega a caneta aí, ou então abre o Word, né, que você está no computador nos acompanhando aqui. Dr. Marcos vai repetir com muita calma. O e-mail que o CROSP está disponibilizando chama-se vamosnosproteger@crosp.org.br. Esse e-mail tem uma leitura dinâmica constante dentro do Conselho. Se o colega tem alguma denúncia para fazer, de repente... O que ocorre também, Roberto, é que hoje muitos colegas que sofrem até pequenos assaltos ou furtos no consultório, eles não fazem boletim de ocorrência. Então isso não entra em estatística. A partir desse e-mail, isso pode dar uma nova realidade, dar novos números à realidade que a gente está vivendo. Né? Então, através desse e-mail, nós teríamos uma leitura mais dinâmica, uma leitura mais rápida do que está acontecendo, até para poder municiar os organismos de segurança, os órgãos de segurança, para que eles pudessem, né, possam mapear a violência que ocorre nos consultórios desse tipo. Em algumas reuniões que eu tenho participado dos CONSEGs, a Polícia Militar e também os presidentes dos CONSEGs salientam a importância de se fazer o boletim de ocorrência em qualquer situação de furto, de roubo. Importantíssimo essa questão do boletim de ocorrência, justamente para o que o Dr. Marcos falou, de fazer um mapeamento de onde está ocorrendo. Então, se aconteceu alguma coisa em seu consultório, em sua empresa, olha, mesmo que dê dor de cabeça, e realmente dá, é muito lento, nossas delegacias são complicadas, mesmo assim vai lá, porque é uma forma deles fazerem esse mapeamento, não, doutor? Com certeza. O senhor tem orientado os profissionais para sempre fazer esse tipo de registro de ocorrência? Sim, seja ele qual for, né? Nós orientamos, inclusive, dentro da APCD, que até possíveis ameaças, né, que elas sejam relatadas junto às delegacias, né? Por quê? Isso pode trazer mais segurança para o colega, né? A partir do momento que ele tem um respaldo, né, das declarações que ele está fazendo, e que essas declarações, que essas denúncias
feitas nas delegacias, possa trazer um pouco mais de segurança para ele, ele tem que fazer, seja qual for, né? Seja um assalto, seja uma tentativa de assalto, seja uma agressão, seja uma ameaça, ele tem que fazer sempre essa declaração. O senhor, o doutor Edson, o senhor tem conhecimento de algum tipo de registro sobre assaltos em consultórios em Guarulhos? Tem sido feito esse levantamento? É comum em Guarulhos tipo de assalto, algum tipo de violência contra os profissionais? É comum ou não? Nós já tivemos épocas onde isso era maior, né? Eu mesmo tive problemas 2 vezes, invasões, no caso foi furtos, né? Durante a noite, teve apenas perdas de materiais, né? Equipamentos, mas mesmo assim, quando eu fiz a chamada do policial, inclusive o policial, ele me orientou a fazer o boletim de ocorrência, mesmo que isso não traga nenhum tipo de benefício para mim, no caso de recuperar alguns bens perdidos, mas eu, atendendo a essa orientação, eu fiz o boletim de ocorrência. Inclusive isso é importante para constatar na estatística de dados para a polícia. Bom, estamos conversando com o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e também com o vice-presidente dessa associação. Estamos discutindo a questão da segurança desses profissionais. O doutor Fábio Sugahara está mandando um parabéns aí para os doutores. Doutor Fábio Sugahara, que é cirurgião dentista, está nos acompanhando também pela TV, canal 8 da Cantareira. A Loredana Piovesan Glasser, ela faz algumas perguntas e ela também faz a seguinte questão. Quais as medidas mais urgentes que os senhores sugerem para tentar minimizar? Doutor Marcos. Eu, de imediato, digo que o mais urgente é a conscientização do próprio colega, né? O colega ele precisa se conscientizar a fragilidade que ele tem dentro do consultório, né? Aquilo que nós falamos. Muitas vezes ele trabalha, ele e a secretária, ele uma recepcionista ou ele uma auxiliar, e a fragilidade aí é muito fácil, porque as consultas às vezes são marcadas por telefone, ele não sabe quem é que ele está atendendo, ele não sabe quem ele vai atender, né? Então, esse cuidado ele precisa ter, né? Ele precisa ter esse bom senso de tentar não selecionar, né? Mas analisar quem ele pode estar atendendo. Não é para que se crie um pânico, que se crie uma histeria em cima disso, né? Mas ele precisa primeiro conhecer o paciente dele, principalmente aquele paciente que vem a primeira vez, que seja num horário de maior movimentação dentro do consultório. Não seria esse novo, seria atendido à noite, por exemplo? Justamente, à noite, né? Aquela hora que já o comércio da região já começa a fechar, você já não tem movimento, que você começa a ter uma diminuição dos pacientes dentro do consultório, né? E isso não só à noite, Roberto, como no período da manhã também. Hoje muitos colegas estão iniciando seu atendimento 6h30, 7 horas da manhã. Caramba! Isso é normal, né? Eu tenho até um exemplo disso em casa, né? E é um horário que você precisa tomar cuidado, né? Você não deve nunca marcar um primeiro paciente nesse horário, né? Você tem que marcar o primeiro paciente, primeira vez, marca no horário de atendimento normal, quando tiver mais gente no consultório, na clínica, né? Depois esse paciente, a necessidade dele, que ele for apresentar para você, você vai conhecer, vai ter o bom senso de conhecer esse paciente e pode trazer esse paciente para um outro horário, aí pode ser para um horário diferenciado, um horário que você deva atender após as 18 horas ou antes das 8 horas. Estamos conversando com o Dr. Marcos e o Dr. Edson, da APCD. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos questioná-los para saber se a GCM, se a Guarda Municipal já conversou sobre segurança ou se eles já conversaram sobre segurança com a GCM e também com os consegues de Guarulhos. Vamos para um rápido intervalo e na volta conversaremos com os doutores aqui no Tribuna Livre.
Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Estamos discutindo aqui a questão da segurança aos profissionais, cirurgiões, dentistas, pessoas importantes que trabalham em todos os bairros, sempre tem um profissional, ou naquela região sempre vai ter 1, 2 profissionais. Então é uma questão bastante importante. Mesmo porque, se a coisa começar a complicar, eles vão acabar diminuindo o horário de trabalho, vai acabar aumentando o custo. Então é uma situação que todos devem conversar, devem discutir para que a gente consiga mais segurança para todos, não é verdade? Bom, nós temos aqui em Guarulhos a GCM, a Guarda Civil Municipal, que tem feito um belíssimo trabalho, viu? Ela acabou saindo daquela função primordial que seria apenas cuidar dos próprios públicos e está fazendo uma segurança na cidade. A GCM seria uma opção? Vamos conversar com o Dr. Marcos. Dr. Marcos, seria uma boa opção fazer convênios com a GCM, conversar com o secretário João Darcio, para ver o que pode ser feito? Seria uma ótima opção. Tanto que, dentro das diretrizes que nós estamos traçando, nós estamos aguardando a confecção de uma cartilha que vai ser distribuída para os colegas, né, alertando-os sobre o modo de agir, modus operandi, como se proceder. E a colaboração da GCM, quando essa cartilha estiver pronta, vai ser importante. Por quê? O convênio ou uma parceria pode até ser feito em regiões de uma distância um pouco maior, uma região onde tenha uma facilidade de se tornar uma região mesmo em determinado horário. Então nós poderíamos ter esse mapeamento e poderíamos estar passando esse mapeamento para a GCM, né? Por quê? Até pelas informações dos nossos colegas, né? Uma outra coisa, vou aproveitar o gancho, Roberto, a gente precisa que nossos colegas, né, que eles esqueçam que um consultório tem 4 paredes, né? Que eles olhem o colega que está do lado dele, olhem o colega do consultório do lado dele e, entre aspas, né, como se dizia no interior, cuide da vida desse colega, né? Veja o movimento, veja qualquer coisa estranha. Se tiver alguma movimentação que não condiz com aquilo que ele conhece, ele mais do que ninguém conhece o movimento de um consultório odontológico, sabe como é que é, né? Ele sabe que jamais na porta de um consultório odontológico vão ter 4 pessoas paradas, né? Isso assim, estamos falando, está acontecendo alguma coisa aí, né? Então que ele seja o vigilante desse colega, para que esse colega seja o vigilante dele também, né? Então, essas informações que vão ficar chegando na nossa associação, que vão chegar no nosso conselho através do e-mail, vou repetir o e-mail, vamos lá, vamosnosproteger@crosp.org.br, né? Todas essas informações nós podemos repassar, devemos, não podemos, repassar essas informações para a GCM. A GCM é importantíssima, é o que você falou, a criação dela inicialmente para os próprios municipais, né, já foi feita. Hoje ela é uma polícia da comunidade, é uma polícia onde você tem acesso ao agente, verdade, onde você conhece o agente. Na maioria das vezes, esse agente acaba sendo até nossos pacientes, né? Esse agente acaba sendo uma pessoa da comunidade. É o antigo inspetor de quarteirão, né, Roberto? Aquele que todo mundo conhecia, né? O guarda do quarteirão. Então isso a gente precisa resgatar. Isso traz segurança para a gente. Aliás, tem uma ideia muito interessante que está sendo discutida nos concegs aqui da cidade de Guarulhos, é baseado nisso, chama-se vizinhança vigiada, né? Então todos ficariam responsáveis pelos seus vizinhos. Qualquer movimentação estranha acionaria a polícia imediatamente. Aliás, no Conseg Bom Clima, o argentino tem discutido muito isso, o pessoal da Vila Galvão, o Lima, que é do Conseg Vila Galvão, também tem discutido essa questão da vizinhança vigiada. Também seria uma boa solução. Não seria também o caso, doutor Edson, da associação também começar a participar, ou os profissionais começarem a participar dessas reuniões do Conseg, dando sugestões, ou então procurando saber como é que está sendo instalada essa vizinhança vigiada? Isso é importante. Eu, por exemplo, né, eu estou numa área, numa região que os meus vizinhos, a maioria são vizinhos comerciais. Mas bem à frente do meu consultório tem uma residência. Uma senhora que eu considero ela minha guardiã. Toda vez que ocorre alguma coisa,
alguma coisa estranha, ela me liga, ela tem um telefone da minha casa, inclusive, às vezes até quando eu esqueço uma luz acesa, um equipamento funcionando, eu já tenho recebido telefonema para ela, tão importante quanto isso, né? Isso você está me falando sobre a vigilância vigiada. Isso é importante, os nossos colegas entrar em contato com essas áreas públicas que fazem esse trabalho nessa parte, para que a gente possa unir, né, os nossos esforços para que diminua essas violências, não só contra os profissionais, nós dentistas ou os outros profissionais liberais, mas a violência está em geral em toda a nossa sociedade. Bom, o Dr. Marcos, vocês têm um mapeamento de onde que estão cada profissional associado ou não? Por exemplo, ó, Vila Galvão tem tantos consultórios, região central tem tanto, Pimentas tem tanto, São João. Vocês têm esse mapeamento ou não? Até para, de repente, passar para PM ou para a GCM? Não, nós não temos. Esse mapeamento, no geral, nós não temos, né? Nós temos um mapeamento que é feito junto aos nossos associados, né? Porque nós às vezes não conseguimos ter acesso ao colega que não é associado da PCD. Nós até entramos em contato, às vezes pedimos uma informação e a gente não consegue ter esse acesso. Então, até se o colega que não seja associado da PCD, né, com certeza está nos vendo agora, que ele entre em contato com a PCD, não precisa ser sócio, diga onde ele está, o horário de trabalho dele, como é a vizinhança dele, para que a gente possa começar a trabalhar, né, nesse sentido, né, de poder trazer segurança. Hoje, os nossos associados, de uma maneira geral, eles estão centralizados, né? Se nós pegarmos a região do centro, um centro expandido, né, onde a gente pega Bom Clima, Vila Augusta, né, Jardim Santa Francisca, Vila Progresso, essa área concentra um número muito grande de colegas, né? E depois nós temos o mesmo número de colegas em todos os bairros, não é uma coisa específica, tipo, no Parque Santos Dumont eu tenho mais dentistas que no Presidente Dutra, ou que no Fortaleza. Não, está bem distribuído esse número de colegas, né? Mas a grande maioria, hoje a gente pode falar aqui, praticamente 50% está na região central. E vocês, no começo, se não me engano, o senhor me falou que são 700 dentistas associados. Junto à nossa entidade. E sem associados, o senhor prevê o quê? O senhor chuta o quê? Mais uns 700? Não. Aqui em Guarulhos? Dentro do conselho, de 3 a 4 mil colegas na cidade de Guarulhos. Não necessariamente que eles sejam profissionais da cidade. Às vezes eles podem morar na cidade, né? Tem esse endereço no conselho, mas pode trabalhar em outra cidade, né? Em outra região. Às vezes mora em Guarulhos, trabalha na Penha, São Miguel, Itaquera, Cangaíba, numa região próxima, né? Mas ele tem o endereço no conselho de Guarulhos. Então, no conselho, em torno disso daí, 3.500 associados. 3.500 dentistas. 3.500 dentistas, sendo 700 associados. E em Guarulhos nós temos uma ou duas faculdades de odonto? São duas faculdades de odontologia. O UNG. A UNG e a FACIG, a Faculdade de Ciências de Guarulhos, né? Ela está com um curso novo, um curso que iniciou recentemente, está na primeira turma. Provavelmente deve formar essa turma em meados de 2018, por aí. O senhor considera que o profissional hoje em dia melhorou bastante, não? A tecnologia, e mesmo o profissional, enquanto profissional aqui do Brasil, melhorou muito, não? Ele tem tudo para melhorar, né? Tem tudo para melhorar. Alguns cursos, né, ficam a desejar em determinadas áreas, né, mas são fortes em outras áreas, né? Mas hoje o recém-formado, né, ele sai habilitado a desenvolver odontologia com tranquilidade. Eu me lembro que há um tempo atrás houve até uns problemas que alguns dentistas estavam indo para Portugal. Já parou essa debandada para lá? Eu me lembro, inclusive, deu muita confusão em Portugal. Bastante. Isso fazem por volta de uns 20 anos, 22 anos, não, uns 25 anos mais ou menos. 30 anos atrás começou a leva. Hoje é o reverso. Né? Hoje os dentistas de lá estão vindo para cá. Né? A crise na Europa, a crise do euro, de uma maneira geral, né,
já há uns 3 anos está açoitando um pouco os profissionais lá, principalmente de Portugal, Verdade. onde o número é muito grande. Nós temos, inclusive eu particularmente, tenho um grande amigo lá, estive com ele agora, coisa de 5, 6 meses, né? E ele está lamuriando bastante, né? A situação lá já está bastante diferente. Não dentista, mas um clínico, se eu não me engano é clínico geral, Dr. Carlos, ele era da região do Taboão, se eu não me engano ele está na cidade chamada Amarantos, em Portugal, clinicando naquela região. Nós estamos aqui em contato com o Everton Lizardo, ele que é da GCM aqui da cidade de Guarulhos. Ele até passa um telefone de emergência 153, ligando a 153 para pedir algum tipo de auxílio. Agradecer ao Everton Lizardo, ele que tem nos acompanhado também aqui. Nos acompanhando via redes sociais e também pela TV Cantareira, o José Carlos Ferretti, que mandou um abraço, a Thaís Balzani, o Márcio Lopes, a Eunice Alves da Vitória, a Cibele Cristina, o nosso presidente da CE, o Jorge Taiá, o Juraci Barca, a Marli Fuso, Magali de Jesualdo, entre outros. Agradecemos a todos vocês. Toda quarta-feira sempre trazemos aqui um programa com pessoas discutindo a segurança aqui na cidade de Guarulhos. Hoje nós temos o prazer de receber o presidente da PCD, Dr. Edson, e o seu vice-presidente, Dr. Marcos. Dr. Marcos, aliás, que está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns. Obrigado. Não vamos perguntar aí quantos anos, né? Não tem problema. São 55 bem vividos. 55 num corpinho de 55. Num corpinho de 55. E olha aqui, não é fácil não, hein? Chegar nessa idade aí trabalhando muito, não, doutor? Bastante. Há quantos anos é profissional? São 31 anos de profissão, né? Desses 30 anos foram 28 anos na prefeitura também, né? Junto com o consultório, né? E trabalhando junto com o pessoal da PCD. Aliás, também. falando sobre prefeitura, me lembrou uma questão que até um amigo comentou há um tempo atrás, a questão do salário do cirurgião dentista na prefeitura. Ele estava reclamando muito com relação, parece que vem caindo muito nos últimos anos. Você vem sentindo isso? O que ocorre com o salário do cirurgião dentista da prefeitura é que não houve isonomia com os outros profissionais da saúde, principalmente da área médica, né? A coisa de 6 anos, 7 anos atrás, 8 anos atrás, foi feito um PCC, um plano de cargos e carreiras, né, desenvolvido pela Secretaria de Saúde. E nesse plano de cargos e carreira, infelizmente, o profissional da odontologia ele foi alijado um pouco dos valores dele, né? Então, não foi dado muito valorização ao profissional, e isso foi o que começou, né, o descontentamento da classe, né? Mas existe uma defasagem salarial? Existe. Muito grande? Grande. Existe uma defasagem grande. Hoje eu acho que a gente pode falar aí acima de 40%. Acima de 40%? Isso no que? Nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos. Tá? Qual que seria o salário? Diversas... O que deveria o cirurgião ganhar hoje na prefeitura? Isso é muito relativo, né? O que ele deveria ganhar. Não, com relação a esses 40%. Um salário hoje, um profissional, para que ele pudesse desenvolver 40 horas semanais, fosse o salário dele, deveria estar em torno de 8, 9 mil reais. O que na verdade ganha os dentro médicos, de uma né? realidade. O médico ganha um pouquinho mais porque está tendo uma dificuldade muito grande. A prefeitura vem tendo dificuldade Justo. para a contratação de médicos. E alguns têm comentado que não existe número suficiente de dentista na rede. O senhor concorda com isso, não? Está começando. Até um tempo atrás isso era uma inverdade, né? Sempre teve número suficiente, né? O colega, o dentista, ele sempre foi muito preocupado em desenvolver o trabalho dele junto à comunidade, ao posto que ele trabalhava, né? Hoje, né, já está começando. Em alguns postos mais afastados, os profissionais da odontologia já estão tendo dificuldade de preencherem aquelas vagas. Até pelo próprio salário, que acaba sendo desencorajador para ele ir em determinada região, ele se locomover dentro do município 20, 30 quilômetros, né?
E às vezes é um profissional que até vem de outra cidade, vem de São Paulo, para fazer esse trabalho, e é desencorajador. Então acaba tendo essa dificuldade. E o rodízio é muito grande, porque a colocação existe, né? Existem concursos, né, que são feitos, e esses concursos geram profissionais para serem postos na ativa, mas eles vão e depois de algum tempo muito curto, a gente pode falar 3, 4, 5 meses, não é aquilo que eles queriam e eles acabam saindo. Então essa rotatividade acaba tendo um problema, tendo reflexo no atendimento da população. Doutor Edson, esses profissionais da Prefeitura e do Estado não são considerados uma ameaça para o profissional liberal? Quer dizer, não acaba roubando clientes, são clientes diferentes? Sim, sim. Na verdade, a rede pública de assistência, tanto no Estado como no município, realmente atende pacientes ou pessoas, né, que eles não têm acesso ao consultório particular. Na opinião, acho que eles não vão ter problemas em desviar ou ter algum problema no nosso consultório particular. Porque a demanda ainda é muito grande ainda. Muito grande ainda? É muito grande. Nós temos ainda, a realidade brasileira ainda é bastante complexa ainda nos problemas dentários. Nós temos profissionais demais já no mercado ou o número não ainda saturou? Não, já está saturado já. Já está há muito saturado. tempo já. Entendeu? Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ideal é ter 1.500 habitantes por dentista. Hoje na região, principalmente na Grande São Paulo, hoje nós temos menos de 600 habitantes por número de dentistas. Mas também são mal distribuídos pelo Brasil. Exatamente, não, o problema maior no país é a má distribuição. Ninguém quer ir na região mais longínqua, na periferia ou grandes, em regiões longínquas do país. Onde a defasagem aí é grande. Conversei com alguns amigos, né, e eles reclamam que em algumas cidades bem no interior da Bahia, as prefeituras têm dificuldade de contratar um cirurgião dentista para aquela região. Isso parece que é muito comum, não só no interior da Bahia, mas no interior de Minas, Mato Grosso, Tocantins. É muito difícil. O que seria necessário para conseguir puxar esse pessoal mais para o interior? Não seria só salário, não, doutor? Na verdade, nós que fomos formados em grandes centros, fica difícil, né, eu falar pelas outras pessoas. Mas eu, por exemplo, dificilmente sairia de um grande centro para ir numa cidade longínqua no interior, por exemplo, do norte e nordeste, por exemplo, na Amazonas, né? A não ser que há um outro tipo de interesse fora a área profissional. Bom, queremos agradecer aqui ao Dr. Edson, ao Dr. Marcos, o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, e ao seu vice-presidente, por ter aceitado e ter discutido com nós abertamente essa questão tão complicada, né? Agradecer ao pessoal que tem nos acompanhado. Bom, agradecer ao Dr. Marcos, vice-presidente, que está fazendo aniversário, veio comemorar aqui no nosso programa. Dr. Marcos, parabéns primeiro e muito obrigado. Deixo alguns minutos para as suas considerações finais. Obrigado, Roberto. Eu gostaria de falar sobre a associação, colocar à disposição dos colegas cirurgiões dentistas de Guarulhos, né, para que entrem em contato conosco ou através de telefone, ou visitas pessoais, ou através do site www.apcdguarulhos.org.br www.apcdguarulhos.org.br. Ali tem um canal de comunicação, né? Alguma sugestão, alguma ideia, algum trabalho que gostaria que fosse realizado, estamos à disposição, certo? E também estou à disposição, aproveitando o aniversário, estou aberto a receber o jantar hoje, Roberto. Opa, certo? Sem problema nenhum, tá? Pode ficar. Doutor Edson já me adiantou que ele vai nos pagar um jantar no Noneto, Opa. no Noneto ali, porque ele falou, Roberto, já liguei para lá, porque ele falou assim que esse mês ele está com a agenda, esse mês não, esse ano ele está com a agenda fechada até o final do ano. Então ele falou, Roberto, vamos comemorar o aniversário do Edson, do Marcos, no Noneto. Olha, você viu que presidente, hein? Presidente Maravilha. de primeiro, hein? Não, ele é demais. Presidente Edson,
Olha, aliás, eu confundi o nome, eu fiz no início aqui, eu fiz uma mudança aqui, acabei confundindo. Mas o presidente Edson, muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais. Eu que agradeço, Roberto, pela essa oportunidade da gente estar participando e abordando um tema tão importante como esse. E eu gostaria de passar uma mensagem, não só para aqueles colegas associados, mas principalmente aqueles que deixaram de ser sócios ou que não ser sócios. É importante a gente trabalhar, o próprio nome diz associação. Associação somos todos nós. Então já quanto olhando maior a câmera ali, ó, a maior número de assim, associados, mais isso, vai fortalecer a nossa entidade, mais força nós vamos ter. Eu, por exemplo, esse ano estou completando 30 anos de profissão, há quase 30 anos sou sócio da PCD, estou na diretoria dessa entidade desde 87, há cerca de 27 anos, né? O quão é importante a gente estar trabalhando em prol de uma classe. Quanto eu me tornei uma pessoa melhor, né, conhecendo as novas pessoas, essas pessoas tornando-se companheiros de trabalhos, né, de lutas, e eles acabam tornando-se amigos da gente. Eu faço mais uma vez um apelo aos colegas cirurgiões dentistas, junte-se a nós para que engrossemos a nossa entidade para se tornar mais forte, que lutemos juntos aos nossos problemas comuns que todos nós temos. E a doutora Gisele Cristine está nos assistindo, mandou um beijo para os dois. E um abraço aí no aniversariante da noite. Obrigado. Bom, o GCM e o Everton Lizardo passa aqui para nós. O pessoal que quiser dar uma entrada lá no blog do GCM, é GCM, né? Sem www, é GCM de Guarulhos, .blogspot.com.br. Dá uma entrada lá e vê o trabalho que a GCM de Guarulhos tem feito aqui por nossa cidade. Agradecer a você e semana que vem estaremos de volta aqui trazendo mais uma discussão sobre um ponto importante sobre a nossa cidade. Agradecer o pessoal da PCD e agradecer a você que nos acompanhou. Um abraço e até semana que vem.